Olá pessoal, sejam bem-vindos ao resumo do Arco 6. Vamos dividir esse resumo em 6 partes, para que eu possa explicar para vocês detalhadamente cada acontecimento desse arco. O porquê de tantas partes é porque esse arco há bastantes informações, e eu preciso contar cada uma delas para vocês, para que não fiquem perdidos depois. Depois dos problemas que ocorreram na cidade de Priestella, que levaram em torno de um mês desde que estiveram fora, Subaru, Emilia e Beatrice se dirigem à nova mansão Roswaal, juntamente com Julius e Eikidona, que agora está utilizando o corpo de Anastasia, e eles o acompanham dentro da carruagem de dragão. Ao chegarem lá, são recebidos por Petra e também por Ran. Petra conversa um pouco com Subaru e Ran até pergunta para Subaru se Garfield e Otto não teriam morrido no caminho, já que eles foram com eles e não voltaram de volta. Mas então, Subaru explica para ela que eles estão apenas feridos e descansando na cidade de Priestella. Foi por isso que apenas eles voltaram. Depois que isso foi esclarecido, logo depois da recepção das duas, o grupo vai em direção ao salão onde Roswaal estava os aguardando. Descobrimos que Roswaal já sabia dos acontecimentos com as cartas que havia recebido. A conversa basicamente matou algumas dúvidas de Roswaal, onde ele então conheceu um pouquinho sobre os novos convidados e os motivos deles estarem ali, e também o que aconteceu com Otto e Garfield, onde então depois de ele reconhecer que eles estavam indispostos, ele disse que eles haviam abandonado. Isso irrita o grupo por algum tempo, mas é apenas o jeito de Roswaal. Então ele se corrige novamente e muda de assunto. Eles então começam a repensar sobre a existência do culto das bruxas, já que aquele grupo em si não fazia nenhum sentido, e começaram a chamar de um bando de loucos que se reuniam para fazer suas coisas. Também descobrimos a informação de que Anastasia possui um caminho seguro para a Torre de Pleiades. Pelo menos é isso que ela diz, além de levarem em tona o assunto de Subaru parecer lembrar de Julius, assim como ele ainda havia se lembrado de Ran, já que Roswaal não o reconhecia, mas Roswaal já imaginava que Subaru deveria de alguma forma saber o motivo daquele cavaleiro estar ali. Roswaal comenta que, como sempre, Subaru se demonstrou como alguém especial, e que de certa forma não sofreu os efeitos dessa autoridade, o que aplica ainda mais as esperanças de Roswaal no garoto Subaru. Roswaal até diz para Subaru que está agora tentando manter uma atitude mais habitual e mais aceitável na visão de todos, tentando de alguma forma se desculpar. O grupo então logo se dispersam para resolverem os assuntos, e com a maioria deles indo em direção à sala de confinamento para ver a Maylee, onde ela estava desde o derrotamento de Elsa, enquanto Beatrice fica para trás com Roswaal, onde ela suspeitava também dos seus atos. Roswaal, mais uma vez, entrando no assunto sobre Subaru ter sido o único responsável realmente pela resolução dos problemas dos arcebispos até o momento, e que o resto só fez o que deveria ser feito. Também conversam que Subaru é o único que poderia dar um jeito nas situações que vão aparecer até o momento, e que não haveria mais ninguém páreo o suficiente para ele. Pelo menos é isso que Roswaal diz. Beatrice concorda 100% com Roswaal, dizendo que enquanto ela estiver ao lado de Subaru, ele jamais será derrotado. Com isso, eles se despedem de sua forma, não demonstrando reconciliação, mas também não demonstram mais aquele descontamento que eles tinham um para o outro. E Beatrice então deixa o local apenas com Roswaal sozinho naquela sala. Subaru e Emilia então conversam no caminho, enquanto Frederica os acompanha até a sala. Aproveitando para saber mais, ela pergunta sobre Garfield. Então, ao descobrir que ele estava bem, ela se tranquiliza e os leva para a sala de confinamento. Naquela sala, eles se deparam com Maylee, que estava brincando com suas bonecas. Subaru então a chama sem avisar, fazendo com que Maylee se envergonhasse por vê-la naquela cena, já que Maylee de seu modo se comportava como uma adulta às vezes. Nisso, ela se recusa a ouvir eles por embaraço. No entanto, Subaru entrega um boneco parecido com um panda, que ele havia feito no seu tempo que ele passou na carruagem do dragão, enquanto eles caminhavam em direção à mansão de Roswaal, o qual ele nomeou de o Grande Urso Gato. Só depois, quando eles não acham uma oportunidade de se aproximar da Torre de Pleiades, sem serem atacados por Mian-Bestas ou vistos pelo Grande Sábio, que ela concorda em se unir a eles e ajudá-los na viagem até a torre. Com isso, ela ganha seu próprio quarto e não se preocupa se a mãe dos assassinos descobrirem ela no caminho. A questão de trazer Maylee com eles era porque ela poderia afastar as criaturas usando sua bênção divina, que era essencial e também uma ajuda perfeita para o problema. Antes da partida deles, Subaru conversa com Petra a caminho do quarto de Ran. Então, ele a visita. Ele diz para Ran que eles podem ser capazes de salvá-la se ele conseguir o que precisa com a sábia Shaula, motivando então assim o jovem Subaru a partir em busca de mais um de seus objetivos. Afinal, ele quer ser o primeiro rosto que ela veja quando acordar. Ao fim, ele disse que prometeria que iria salvá-la. Então, é interrompido por Ran, que depois disso, caçou um pouco dele, estranha e começa a vê-lo como desgosto. Então ela se dirige a Subaru, dizendo que quer acompanhar ele na viagem para a Torre de Pleiades, simplesmente porque ela deseja ver a sua irmã e quer tentar de alguma forma conversar com ela assim que ela acordar também. O grupo então se prepara para sair da mansão Roswaal pela manhã, mas não antes de Roswaal informar ele sobre o ataque à vila dos Onis e a perda do chifre de Ran, impedindo que tivesse mano suficiente para se manter. Com isso explicado, o grupo parte em sua jornada de 20 dias até a Torre de Pleiades, onde enfrentariam o labirinto do deserto das dunas e areias de Algria e também os perigos da Mian-Bestas, e também ficariam sob a mira do Grande Sábio.
Com isso, eles fazem sua saída mais tranquila e passam alguns dias em direção ao leste. No caminho, Julius conta sobre o que ele pensava sobre Reinhard, e o quão Reinhard era forte e como ele via só se fortalecendo desses últimos anos, principalmente desde que ele conheceu ele com apenas seus 8 anos. Julius também conta sobre quando ele morava com sua família na casa Euclides, e que depois de seu pai, Clem Euclides, morrer, ele começou a morar com seu tio Alviero, que se tornou seu pai adotivo. Era algo que Julius queria contar para Subaru, porque ele era o único naquele momento que o conhecia mais do que ninguém. Depois disso, sendo levado por 2 dragões de terra, Patrash e o dragão de Julius, eles chegam até uma cidade mais próxima, a cidade de Mirula. O grupo então passa 2 dias naquela pequena cidade e depois de alguns passatempos, eles descobrem que há 3 tempestades de areias que ocorrem diariamente no deserto de Algria. As pessoas avisavam que era um caminho sem volta. Até mesmo Reinhard não conseguiu conquistar a Torre de Pleiades, já que Shala o impedia de avançar. Eles partem no dia seguinte com o dragão de terra alugado por eles, junto a Patrash, que eram perfeitos para o trabalho terrestre. Assim que chegam nas dunas de areia de Algria, eles lentamente continuam seu caminho, fazendo pausas durante cada tempestade, e também Emilie criava algumas estacas de gelos e demarcações, que foi a pedido de Subaru. Essas torres finas ajudavam eles a descobrir sua localização, já que suas pegadas eram apagadas. Subaru então no caminho ia montado junto com Beatrice e Patrash, enquanto Julius dirigia a carruagem com todos juntos. No meio do caminho, Subaru começa a duvidar da utilidade de Melee, que já estava com Julius no assento do passageiro há muito tempo. Então, para demonstrar sua ajuda, ela invoca uma minhoca gigante, demonstrando para Subaru quais tipos de inimigos ela estava afastando esse tempo todo. Mas logo, ela ordena para que a minhoca desaparecesse, mostrando então a sua utilidade e a utilidade da sua bênção divina. Sem o conhecimento deles também, e até presenciarem com seus próprios olhos, as torres de gelos que eram criadas por Emilia foram destruídas ao longe, por uma luz em branca, vindo em uma velocidade supersônica. Mais tarde, o grupo passa a primeira noite nas dunas de areia, já que encarar os horários em que as tempestades de areias ocorrem não era uma boa ideia. E também, proviam continuamente mana para Ran, que se enfraquecia sempre no final da tarde. Seu desafio mais perigoso, pelo menos, eram as tempestades de areias, e era isso que eles tentavam burlar. Logo, Subaru e Julius discutem a situação deles. Julius revela que até o momento eles não estavam fazendo nenhum progresso à Torre de Pleiades. O espírito artificial Equidona, que estava no corpo de Anastasia, se junta a eles, especulando que eles estavam andando em círculos. Subaru questiona sobre algum fundamento e pergunta se existe algum modo de burlar isso. No entanto, ela responde que isso estava sendo causado pelo miasma do local, que ficava ao redor da Torre de Pleiades, e que distorcia não só o espaço, mas também o tempo, não os permitindo progredir e fazendo com que eles ficassem presos em um loop eterno. Apesar disso, ela também especula que possivelmente poderia haver uma abertura durante uma das tempestades de areias, e ela diz que eles deveriam pelo menos testar a possibilidade, mesmo que eles tivessem que apostar totalmente na sorte. Então no dia seguinte, eles vão atrás para testar essa possibilidade. Infelizmente, eles passam vários dias procurando por uma abertura. Depois de achar essa abertura, eles adentram em um campo florido, dentro do que era antes um próprio deserto de areia, e naquele campo era o lar das Mim-Bestas. Eles estavam cercados por iragumas, que eram criaturas parecidas com ursos gigantescos, cobertos por flores. Isso tudo forçou a eles a silenciosamente seguir adiante, usando a habilidade de Melee para remover as bestas do seu caminho. Porém, Melee pede todo o silêncio possível, para ela não se desconcentrar, enquanto tentava afastar aquelas criaturas de perto da carruagem. Eles conseguem até certo ponto fazer isso, e até conseguem avançar, mas em algum momento, o dragão de terra se desesperou, com todos aqueles mabestes se aproximando aos poucos. Já a Melee não aguentava mais os manter em transe, e o dragão se debateu e em desespero pisoteou todo o chão. Com isso, acordou os Oiragumas na vizinhança, fazendo com que eles fossem obrigados a fugirem e atacar eles ao mesmo tempo. Porém, aquele barulho todo chamou a atenção de Shala, que atirou da torre em direção a eles, explodindo a cabeça de Subaru, matando Beatrice, Patrash e também todos que estavam ali instantaneamente. Subaru então retorna da morte sem sentir nenhuma dor, e na verdade nem sabe o que aconteceu direito. Ele percebe que retornou da morte poucos minutos antes do dragão se desesperar. Subaru então tenta avisar todos sobre o dragão, mas é interrompido com um rugido, já que não dá nem tempo para que ele possa responder e explicar tudo. E mais uma vez, as coisas se repetem do mesmo jeito que o loop anterior. Então o grupo se vê obrigado a enfrentar todas as bestas indo na direção deles. Eles mudavam de caminho para tentar fugir das bestas, e Melee até invocou uma minhoca gigante para ajudar. Mas isso tudo chamou a atenção novamente de Shala, que então rompeu o corpo da minhoca gigante em 2, fazendo com que ela caísse em direção a Subaru e Beatrice e Patrash. Porém, todos eles escaparam, mas o grupo foi forçado a se dividir. Eles conseguem escapar de alguns ataques com Subaru e Beatrice usando Shamaki e Muraki. Porém, as mini-bestas ainda conseguem atingir Patrash, cortando ela e a derrubando. Subaru e Beatrice acabam sendo atacados por Shala, e o que mais se fere é o Subaru. Ele chega a um ponto de quase perder a sua consciência. Beatrice então fica ali tentando acordar ele de volta, chorando e derramando lágrimas ao ver Subaru sangrar em todas as partes do seu corpo. Então, ela fala para ele para não o abandoná-la.
enquanto Subaru junta suas forças, pelo menos para usar suas providências invisíveis para enxugar as lágrimas que decorriam do rosto dela. Mas instantes depois, ele se vê sendo atingido por agulhas de luz. O ataque final de Shaula faz com que Subaru morra e também faz com que Beatrice seja empalada viva. Ao retornar da morte pela segunda vez, ele decide rapidamente acalmar o dragão da terra usando suas providências invisíveis. Nisso, abraçado com Beatrice, dizendo para ela que ele a ama bastante. Logo depois disso tudo, ele chama todos para fazer um recuo. Então, eles retornam para o início do campo florido. Após uma discussão do porquê ele decidiu retornar, ele explica para eles sobre o ataque iminente do sábio. E Subaru sugere então usar o EMM para bloquear os ataques dela. O grupo então faz uma disparada contínua para tentar avançar o máximo que eles puderem em direção à torre de Pleiades. Enquanto isso, o sábio vai atirando em direção a eles. Porém, os tiros do sábio não adiantavam, já que a magia de Subaru bloqueava. Então, é aberta uma fenda que engole tudo no seu caminho. Divide tanto o deserto de Algra, tanto quanto o campo florido, fazendo com que todos eles sejam engolidos pela areia. Cada um deles se separou então, tentando achar uns aos outros. Subaru acaba sendo transportado para uma área embaixo das dunas de areias, uma caverna gigante, e lá, depois de procurar um tempo, ele encontra Ran, e depois também encontra Anastasia e Patrash. Eles se reagrupam no subterrâneo daquela caverna, e os quatro decidem explorar o local. Eles encontraram uma bifurcação que leva a dois caminhos. Ran e Anastasia escolheram explorar o caminho da esquerda, já que pressentiam algo ruim vindo do caminho da direita. Subaru também tinha um mau pressentimento, mas manteve para si. Logo, eles foram para o caminho da esquerda. Pouco tempo depois, um monstro gigante apareceu. Aquele era Gabayu, e rapidamente aquele monstro atacou com as suas espadas gigantes, fazendo com que eles tivessem seus corpos esquentados e explodindo, todos em pedaços fervidos e virando vapor logo em seguida, mas não antes de Subaru sofrer com toda aquela dor angustiante de ser queimado vivo. Subaru então retorna da morte mais uma vez, voltando só que agora para um ponto onde ele encontrou Ran. O grupo então, mais uma vez formado pelo subterrâneo, pega um caminho da direita, e nessa tentativa eles percebem a concentração de miasma da bruxa, e na medida que se aproximam da torre, eles começam a sentir uma raiva inexplicável, fazendo com que Subaru e Ran comecem uma discussão. Então Subaru nocauteia Patrash com a sua providência invisível e começa a estrangular Ran. Anastasia então tenta acalmá-lo todos eles com sua magia. As coisas então começam a ficar mais insanas, e ao fim daquela luta, quem sai vitorioso é apenas Subaru. Porém, Patrash já havia ficado enlouquecida, e nisso ela havia matado Ran. Patrash se dirige em direção a Subaru, então com apenas uma mordida, esmaga a cabeça de Subaru, arrancando fora. Ao retornar da morte mais uma vez, ele se lembra do loop anterior, no momento em que vê o rosto da Ran, fazendo com que ele fique nauseado. Ran ajuda a se acalmar e explora o subterrâneo pela terceira vez. Por mais difícil que seja, eles irão tentar mais uma vez o caminho da esquerda. Assim como no primeiro loop, o grupo encontra dificuldades ao combater o Gabayu. Dessa vez, tenta um ataque direto. Subaru usa seu chicote nas partes dos monstros, Ran usa sua magia e Anastasia dá apoio. Porém, aquela criatura é implacável. Cada balançar de suas espadas fazia o ar cortar e o solo estremecer, e eles sempre saíram voando para longe, nunca conseguindo se aproximar o suficiente. A batalha então é travada, onde são jogados para longe, até seus corpos tiverem todos os estragos físicos. No fim, eles ficam com fadiga e não conseguem realmente fazer alguma coisa contra aquela criatura. Subaru até usa suas mãos ocultas e consegue quebrar e bloquear um grande ataque daquele monstro, fazendo com que a sua lança quebrasse. Aquilo fez o monstro recuar por algum tempo. Subaru então deu o máximo possível e depois cansou de fadiga, começando então a perder a sua consciência. E quando tudo parecia perdido e aquela criatura dirigiu-se para finalizar o grupo, quem aparece é Shaula, que mata aquela criatura perfurando seu peito com as suas agulhas, acabando com o monstro em um ataque fatal. Vendo aquela cena, Subaru começa a perder sua consciência. Então, ele adormece. Porém, a mente de Subaru é vista em um lugar cheio de sombras. Por algum motivo, se lembra de já estar ali algumas vezes. Era o mesmo lugar que ele ia quando ele morria. E por lá, ele vê algumas alucinações que o insultavam. Aquilo era o conflito de suas autoridades absorvidas, Petegueusque e Regulus. Mas Subaru os ignora para focar sua atenção em Satella, cuja aparência estava mais clara. Subaru não sentia que tinha algum tipo de corpo. Na verdade, era como se a consciência dele estivesse flutuando. Satella então disse uma última vez para ele que o ama. Porém, ele não possuía um corpo. Mas dentro daquelas sombras, ele então começou a construir algo. Ele criou para si mesmo um corpo físico, uma mandíbula e uma língua para poder responder ao amor de Satella. Porém, quando ele vai continuar com isso, ele acorda. Naquele local, ele é acordado por Beatrice, onde diz para ele que ele estava dentro da torre de Pleiades e que seus amigos estavam bem. Nesse momento, quem se apresenta para ele é Shaula, que chega imediatamente voando e o abraçando, dizendo que finalmente, depois de tanto tempo, seu mestre finalmente retornou para ela.
Bom pessoal, o vídeo de resumo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, considere se inscrever no canal ou então virarem membro. E também lhe convido vocês para participar do nosso servidor de Discord. Por lá, podemos falar um pouquinho mais além daqui do YouTube. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resumo e trarei mais partes a partir de um tempo. E com isso eu me despeço. Falou e fui. If they think that you like it, I'm on a sick noise. So just I'm on their mind. Turn in your lap back, yes, the good. You could draw ice back and it's cold. Rolling when you ride. Rolling when you ride, ride. Got one that's straight. I can turn the lights on dirty plastic. 2016. もう死んでいる。